Você sabe a diferença de religião para espiritualidade? São bem diferentes, tá bom? Vamos voltar no tempo e espaço, vamos voltar na história. Há um relato em Gênesis capítulo 1 que vai dizer, que vai falar sobre a criação. É claro, para aqueles que creem na religião judaico-cristã. Tanto o judeu quanto o cristão entende da mesma forma. E houve um momento aonde foi criado todas as coisas. Neste momento que todas as coisas foram criadas, a partir do relato judaico-cristão, Deus, o Criador, governador, sustentador de todas as coisas, fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que o homem tem em si a centelha divina. A imagem e semelhança quer dizer que o homem, em algum momento, ele tem a necessidade e a obrigatoriedade de buscar a Deus, de querer conhecer a Deus, de querer se relacionar com Deus. E quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança, ele foi dotado de algumas características de Deus. Uma delas é do relacionamento. Então, imagina o seguinte, você pega uma criancinha, acabou de nascer, vai lá no hospital, pega essa criancinha, leva ela lá para uma ilha deserta e deixa essa criança de alguma forma alimentada, né, e com água para beber, e deixa ela sozinha. Quando você voltar lá, depois de 20 anos, vai ter ali um ser que vai buscar contato com a divindade, porque é uma centelha dentro do coração humano de querer buscar relacionar-se com aquilo que criou. Aí você vai dizer, tá, mas e se o cara for ateu? Não tem problema. Ele vai buscar na ciência o contato com aquilo que é transcendente, com aquilo que é para o externo do físico. Então, o cientista vai crer no Big Bang, na explosão e na criação de todas as coisas a partir de uma energia concentrada. Essa energia concentrada é a sua divindade, a divindade do cientista. Porque para se crer que o mundo foi criado da forma que a ciência explica, precisa de fé da mesma forma que aqueles que creem que o universo foi criado a partir da vontade de Deus. Então, tanto um quanto o outro depende da mesma base, que é a fé. Então, isto é espiritualidade. É você buscar o contato com aquilo que é superior, com aquilo que é maior do que você, que criou você e que botou em você a centelha da criação. Isto é espiritualidade. Que a gente, a partir de muito estudo, tanto filosófico quanto teológico, chega à conclusão que é pautada em 3 pilares. Esses 3 pilares é essa conexão com o que é divino e transcendente, é a viagem interior que você precisa fazer e a comunhão ou a conexão com o próximo, com aquele que está fora de você, mas que de alguma forma é necessário que você tenha essa aproximação, esta comunhão, para que haja este relacionamento e te complete. Há alguns autores especialistas em relação humana que vai chamar isso de interdependência. Não é dependência. Você não depende do outro, você interdepende, ou seja, o outro precisa de você e você precisa do outro para conseguir estabelecer o auge da sua espiritualidade. Então, preste atenção. Até agora eu falei sobre espiritualidade. Vou falar para você agora sobre o que é religião, que não é o tema da espiritualidade. Religião é diferente. Então, assim, vamos pegar a cultura judaico-cristã, tá? Eu poderia pegar qualquer outro, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o animismo. Eu poderia pegar qualquer religião do mundo e poderia fazer a mesma conexão que eu vou fazer com a religião judaica ou a religião cristã. Ou os dois, judaico-cristão, tá? Então, quando eu falei lá da criação, lá atrás, eu estou falando da espiritualidade. Chega um momento, então, aonde o homem se junta, ele, em termos sociais,
ele tem a conexão com outras pessoas, e a partir do momento que ele começa a exercer a sua espiritualidade, ele começa então a sentir em coletivo a necessidade de se conectar com a divindade. Café com Damon, não pode faltar o café. Gente, que delícia. Que espetáculo. O ser humano então descobre que é um ser sociável, vive em sociedade, e que em sociedade ele precisa agora se conectar com a divindade. Ou, mesmo isolado, mesmo sozinho, ele tem que se conectar com a divindade. A conexão ou religamento, daí, quando nós olhamos para a teologia cristã, quando o homem, então, lá, aí eu estou falando sobre a teologia judaico-cristã. E todas as religiões praticamente têm a mesma ideia. O homem, em algum momento, ele se distanciou de Deus. Esse distanciamento de Deus, para nós judaico-cristãos, foi lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. É claro que se você for ler a história bíblica, lá em Gênesis, capítulo 3, você vai perceber que o homem peca ao querer ser semelhante a Deus. E tem ali toda uma analogia que é feita, né, do contato do homem com o pecado, que na verdade descreve o momento que o homem se distancia de Deus, querendo ser autossuficiente, querendo ser isolado em si próprio, distante da divindade e distante do próximo. Porque quando Gênesis capítulo 3 vai falar sobre o pecado do homem, o homem se distancia de Deus porque ele quer ser maior do que Deus, ele quer ser autossuficiente, e ele vai dizer que não precisa da mulher, porque ele vai colocar a culpa na mulher, né? Quando Deus chama o homem e fala assim: por que você pecou? Comeu do fruto que não era para comer, o fruto da ciência, do bem e do mal. O que Adão faz? Ele joga a culpa na mulher. Não, a mulher que o Senhor me deu me fez cair. Quando Deus vai para a mulher e fala: mas por que você comeu, Eva, do fruto da ciência, do bem e do mal, a qual eu disse para você não comer? Ela olha para a serpente, que é o diabo, né, representando o diabo, e fala assim: não, o diabo é que me fez comer. O diabo, aí Deus vai para o diabo: mas por que você fez eles caírem? O diabo olha para um lado e para o outro, não tem com quem colocar a culpa e tem que engolir a culpa, né? Toda a história em Gênesis capítulo 3 vai contar a mesma ideia. É do homem se distanciando de Deus, achando que é autossuficiente. Então a espiritualidade que te faz encontrar-se, conectar-se com Deus, com você e com o próximo, está exatamente dizendo que você, quando se distancia de Deus, se distancia de você próprio e se distancia do outro, assim como Adão fez lá no Jardim do Éden, você precisa de fazer o caminho inverso e se conectar de novo a Deus. Essa reconexão do latim se chama religare, que é reconexão, religar, é voltar. Esse religare do latim é exatamente a palavra que nós conhecemos como religião. Você está entendendo onde está a diferença? Espiritualidade é a conexão. Religião é a tentativa de fazer o homem voltar ao seu estado original. Qual é o grande problema? Que se a religião, que é o caminho de volta, é o caminho de conexão, não estiver 100% alinhado com a espiritualidade, ele te faz voltar para um caminho que não é o caminho da origem. Daí, presta atenção que isso aqui é fundamental. Preste atenção, porque isso aqui vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Vai fazer a diferença entre a sua vida pautado nos princípios imutáveis para princípios humanos, princípios construídos pela razão e psique humana. Daí, a partir de agora, eu vou te mostrar por que este tema é altamente oportuno.
Porque vai fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a verdadeira religião e a maioria falsa religião. Entre, inclusive, o mais importante, a diferença entre a religião e a espiritualidade. Porque se a religião não te fizer voltar lá para a origem, para o início, ela é uma falsa religião, independente do nome que ela tiver, independente do dogma que ela tiver. Por que este tema é altamente oportuno? Porque ele traz para você a condição de compreender que a conexão que você precisa ter não é mais agora com a religião, é com a espiritualidade. É com o caminho de volta à origem, lá em Gênesis capítulo 2, onde Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Daí eu quero abrir agora para que você compreenda. E eu vou te dar exemplos de pessoas que conseguiram voltar neste caminho, iniciar esta trajetória. Não estou dizendo que é voltar no caminho original sem pecado, perfeito, não. É no caminho de tentar trilhar essa conexão direta com Deus, essa conexão direta com você, essa conexão direta com o outro. É como se fosse Adão conectado a Eva, conectado os dois a Deus. Quando você olha então para o Jesus, independente se é o Jesus bíblico ou se é o Jesus histórico, porque se você for para a Bíblia, você vai ver o Jesus bíblico. Se você for para a história, você vai ver o Jesus histórico, que não é necessariamente o Jesus da Bíblia, mas vai ser o Jesus conectado com a história, demonstrando a ligação direta entre ele e o Pai. O Jesus histórico é o Jesus que criou, não porque ele disse para criar, mas ele criou através das suas ações o cristianismo, a partir do primeiro século com os discípulos. Então esse Jesus da história, ou esse Jesus da Bíblia, é o Jesus que olha para o ser humano com o olhar filtrado pela espiritualidade e não pelo olhar da religiosidade. Você quer ver um exemplo? Há um dado momento da história, e você pode ver isso no Evangelho de João, ou você pode olhar isso pela ótica histórica, né? Daí é mais difícil você conseguir entender ou encontrar. Vai ter um momento onde Jesus se depara com uma mulher, e essa mulher foi pega em adultério pela religião judaica. Trouxeram esta mulher e apresenta para Jesus. E diz assim, Jesus, o que nós devemos fazer com esta mulher? A lei de Moisés, olha, eles estão falando de religião. A lei de Moisés, a religião judaica. A lei de Moisés diz que se for pega uma mulher em adultério, ela deve ser apedrejada. Ela é condenada à morte. Jesus, com os olhos filtrados pela espiritualidade, ele vai dizer assim, não, de fato, a lei de Moisés diz que deve apedrejar todo aquele que for pego em adultério. Agora, interessante, quero abrir aqui um parêntese, que quem estava ali para ser apedrejado foi só a mulher. Cadê o homem? Porque a lei judaica diz que tanto a mulher quanto o homem pego em adultério devem ser apedrejados. Só que ali é apresentado para Jesus só a mulher. Você está entendendo que a religião judaica em algum momento queria descredenciar a visão espiritual de Cristo? Porque Jesus não estava trilhando o caminho da religião, Jesus estava trilhando o caminho da espiritualidade. E eu quero aqui abrir um colchete dentro do parêntese que eu abri. Não estou dizendo que a religião é ruim. Não, a religião é boa, a religião é necessária e ela é uma ferramenta para te conduzir ao caminho da espiritualidade. Contudo, a religião precisa ser pautada, alinhada e gerada a partir da espiritualidade. Porque se não for assim, ela é uma religião falsa e vai te desviar do caminho da originalidade. Fecha a colchete e volta para o parênteses. Jesus então fala assim, perfeito, vamos apedrejá-la. E vamos começar pelo
mais novo até o... Aliás, do mais idoso ao mais novo. Vamos começar a apedrejá-la aqueles que, primeiramente, né, do mais velho ao mais novo, que não tem pecado. Então, aqueles que não têm pecado, pode pegar a pedra e apedrejar, e a gente vai resolver este problema aqui. E a Bíblia vai dizer que um a um, do mais novo ao mais velho, foram indo embora. Fica só Jesus e a mulher. E Jesus, então, faz agora a expressão total do amor, da espiritualidade. Ele fala assim, cadê os teus acusadores? A mulher olha para um lado e para o outro e fala, foram embora. E Jesus fala assim, vai você também. Se eles não te acusaram, tampouco eu. Vai e não peques mais. Então Jesus dá uma orientação, olha, larga essa vida de pecado, deixa o marido dos outros, vai viver a sua vida, arruma seu marido e vai viver a sua vida matrimonial em santidade. É isso que Jesus está falando. Então entenda que Jesus, totalmente conectado com Deus, ele se conecta consigo próprio ao ponto de ver o único sem pecado era ele. E ainda assim ele não quis condenar aquela mulher. E ele se conecta de forma profunda ao sentimento daquela mulher. Fala, vai filho, vai e não peque mais. Então está entendendo que enquanto que a religião queria apedrejar, a espiritualidade queria mudar, transformar a vida daquela mulher que estava do lado dela. Se sou eu, pegava uma pedra e tentaria fazer justiça com as próprias mãos. Né? Ao passo que a espiritualidade diz assim, não filho, vem cá, pega na minha mão, porque você adultera, mas eu minto. Você adultera, mas eu tenho um mau pensamento. Você adultera, mas eu tenho palavras torpes na minha boca. Você adultera. Eu tenho palavras de angústia. Você adultera. Eu tenho pensamento suicida. Você adultera. Eu faço chuncho no imposto de renda. Está entendendo que está todo mundo no mesmo barco? Por isso que eu te digo que o ideal não é você se atrelar à religião. É você se atrelar à espiritualidade. A religião é só um caminho. Vamos lá. Café com Damon é pergunta e resposta. Gente, eu me empolgo, né? Eu me empolgo e a conversa vai, né? Vai fluindo. Mas então veja bem. Quando é então que nós precisamos ter muito cuidado? É quando a nossa vida está totalmente voltada para a religiosidade. Então vamos ver aqui as perguntas aqui que já... por falar em pergunta. Você pode fazer a sua pergunta no chat do Insta. Você pode fazer a sua pergunta aqui no chat do YouTube. Eu estou conectado aqui com a turma também no YouTube. E você pode mandar as suas perguntas pelo e-mail. gestãoespiritualalinhada@gmail.com. Você pode mandar a sua pergunta e a gente vai responder, ou, se eu não responder hoje, agora na nossa live, eu posso pegar essa pergunta e montar uma outra live temática, a partir da sua dúvida, a partir da sua pergunta. Então, vejamos aqui. A primeira pergunta que a gente tem aqui. Qual o jeito certo de viver a religião? Então vejamos. Eu vou falar sobre o jeito certo e o jeito errado. Aliás, eu vou falar do jeito errado e depois eu falo sobre o jeito certo. O jeito errado é o jeito que eu vivi no início da minha vida espiritual. Qual é o jeito errado de viver a religião? É de achar que você será alguém melhor, o amado por Deus, se você viver a sua vida 100% enfiado dentro da igreja. Esse é o jeito errado. Você acha que o fato de estar na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, vai te fazer ser melhor cristão, ser um católico melhor, ser um protestante melhor. Não, isso não vai fazer você ser melhor. Porque a espiritualidade, diferentemente da religião, te faz conectar com o externo. A religião te faz conectar com o interno da sua religião. Então você vive a sua vida inteira em convívio das pessoas da sua igreja.
Você só sai com as pessoas da sua igreja, você só convive com as pessoas da sua igreja, você só come com as pessoas da sua igreja. Por quê? Porque a religião diz assim, ó, o mundo é perdido e contaminado. Enquanto a espiritualidade diz assim, ó, o mundo de fato tá ruim. E para melhorar esse mundo ruim, você que tem uma conexão com Deus precisa fazer esse mundo melhor a partir da sua conexão com os outros. Tá entendendo? Tá entendendo que enquanto a religião te põe para dentro da igreja, a espiritualidade te põe para fora? Quando Jesus diz assim, ó, ide por todo o mundo e fazer discípulo pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Vai para dentro da igreja e viva lá como se você fosse o único santo ou como se você fosse o único filho de Deus, o eleito e o mais bonito de todos. Não, Jesus está dizendo, vai lá para fora e diga para todo mundo que está lá fora que existe solução, existe vida após a morte, mas existe vida hoje, vivendo o Evangelho, é andando e vivendo o Evangelho de Cristo, o reino. Então a forma errada é viver a religião enfiada dentro da igreja, de dia e de noite. A forma correta é sair de dentro da igreja e viver a sua espiritualidade fora da igreja. Dentro da igreja e fora da igreja. O jeito errado é achar que você é melhor do que todo mundo. O jeito certo é compreender que estamos todos no mesmo barco e precisamos de nos conectar com Deus para que a nossa vida seja melhor, transformada, para que seja uma vida conectada com Deus e conectada com o outro. É por isso que o jeito errado é você achar que só de ir lá na igreja e ouvir a mensagem do padre ou do pastor você vai crescer na fé. Está errado. O jeito certo é ir na igreja ouvir o padre, é ir na igreja ouvir o pastor. Porque ali é um momento que você também aprende. Você absorve ferramentas para o crescimento espiritual. Mas o jeito certo é você, na sua casa, fazer as suas meditações, as suas orações. É você se conectar com você, para que você tenha a condição de se conectar com o outro. E quando você estiver na igreja, você não vai lá para se alimentar somente, mas para ter uma troca. É se alimentar e alimentar o outro. É pegar o alimento, mas alimentar também o outro. Porque a espiritualidade, diferente da religião, a religião diz que você é o único isolado buscando conexão com Deus. A espiritualidade diz assim, ó, a religião deve ser a conexão com Deus, com você e com o outro. Então o jeito errado é viver isolado. O jeito certo é viver entranhado em meio à sociedade, fazendo da sociedade muito melhor do que ela é. Eu vou falar para você agora, aliás, vou responder mais outra pergunta. Qual seria um pequeno passo para começar imediatamente a aproveitar a espiritualidade? Boa pergunta, né? Toda boa pergunta precisa de uma boa resposta. Eu quero falar para você que está me ouvindo nesta live, ao vivo, ou de repente vai me ouvir em um outro momento, gravado. Para você que de repente é casado, tem um ou dois filhos, né, que a sociedade hoje assim, é no máximo 2, porque não dá conta mais de criar mais do que 2. Né? Acorda cedo, acorda tão acelerado que não dá tempo de fazer a sua oração matinal. Você tem tanta coisa para fazer, né? Um menino para acordar, o outro para poder sacudir, botar os dois para tomar banho, para poder tomar um café rápido. E às vezes não dá nem tempo de tomar café, porque você já acorda em cima da hora, porque você está tão podre de cansado que não consegue nem acordar mais cedo. Você acorda 10 minutos para pegar o carro ou o ônibus para ir trabalhar, mal consegue escovar os dentes, não consegue tirar nem a remela do olho, principalmente tomar um banho.
E você vai para o trabalho e trabalha o dia inteiro, exaustivamente. É para você que eu quero falar. Porque a espiritualidade tem a função, tem o poder de transformar essa realidade. Porque a espiritualidade vai focar naquilo que é mais importante. Eu quero falar para você que de repente volta do trabalho, já na hora quase de jantar, e toma um lanche, às vezes nem janta, e a sua rotina é tão acelerada que você já chega, não dá tempo de fazer mais nada, a não ser trabalhar mais um pouco. Quando assusta, já é 10 horas, 11 horas da noite, você vai deitar e lembra que passou o dia inteiro e não fez nenhuma oração. A espiritualidade tem a função de transformar tudo isso. Por que o nosso canal é Gestão Espiritual? Porque as pessoas têm o erro de compreender de que a vida muda quando você tem métodos de gestão pessoal. Não. E eu estou te falando isso porque eu sou especialista nessa área. Eu tenho formação nessa área. A gestão pessoal é só um pilar da necessidade humana, que é digerir a sua vida como um todo, com foco, com os olhos na espiritualidade. Então, quando eu digo para você qual é o pequeno passo que você pode tomar para mudar por completo a sua vida, o primeiro passo é entender que você, primeiro, foi feito à imagem e semelhança de Deus e precisa se conectar com Ele. Você precisa manter essa conexão. Essa conexão só pode existir a partir do momento que você olhar para você próprio. É fazer essa viagem interior e compreender que essa viagem precisa te levar a se encontrar ou a conectar novamente com Deus, com essa divindade. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Na sua crença, no que é divino para você. No que é transcendente, no que te criou. E como você vai fazer isso? Então, o primeiro passo, vamos lá, vou te responder essa pergunta. O primeiro passo, um passo simples, primeiro, é você parar, respirar e entender que precisa fazer mudanças profundas na sua vida. Essas mudanças profundas, que eu chamo de mudanças de hábitos, vai conseguir te trazer para a lucidez. Você precisa fazer uma autoavaliação da sua vida. Como que está a sua vida? Não, eu vivo numa correria, eu vivo apagando fogo, eu não tenho tempo para nada. Tem algo errado na sua vida. Se você não tem tempo para aquilo que é mais importante, que é para a sua família, que é para você, que é para o próximo, tem algo errado na sua vida. Se a sua vida está tão corrida a ponto de você não conseguir parar para fazer uma meditação, fazer uma oração, ter hobby, todos nós precisamos ter hobby. Todos nós precisamos ter algo que nos alimenta a alma, nos traz tranquilidade, nos traz paz. Porque se você não tem esses momentos de hobby, esses momentos de lucidez, algo profundo de errado está acontecendo na sua vida. Então, o primeiro ponto é isso. Para, respira, faça uma autoavaliação. Como que está a sua vida? Como está o alinhamento dos papéis que você desenvolve? Porque você é pai. Se você é, como a maioria dos brasileiros, você é pai de 2 filhos. Se não, tem um ou está se preparando para ter. Você é alguém que trabalha no mínimo 8 horas por dia. Se você trabalha 8 horas por dia, está sobrando o resto inteirinho para você fazer um monte de coisa. Não trabalhar mais. Então, se você é alguém que vive na correria e não consegue parar para olhar o que você precisa e tem que fazer, porque você está perdido naquilo que é prioritário, naquilo que não é, naquilo que é urgente, naquilo que é circunstancial. Então você precisa, a partir dessa avaliação, mudar os seus hábitos. E essa mudança de hábito precisa começar de alguma forma. Então como que você vai operacionalizar essas mudanças de hábito? Você precisa fazer um diagnóstico profundo.
Quais são os seus papéis? Olha, eu sou o Damon, né? Ou eu sou o Daniel, eu sou o João, o Johnny, que é pai, tem 2 filhos, trabalha 8 horas. Às vezes você é professor, trabalha em 2 expedientes, trabalha de manhã e trabalha de tarde, e às vezes até à noite. E precisa dar conta de toda a sua família com o salário que você ganha a partir dessa loucura frenética. E você precisa fazer esse diagnóstico dos seus papéis. Então, eu sou pai, que trabalho 8 horas por dia, 2 turnos no dia, tenho que pegar esse salário e sustentar a minha família, eu tenho que dar assistência para os meus filhos, mas eu sou também filho, eu tenho mãe, tenho pai, preciso dar assistência para os meus pais. Eu sou alguém que estou inserido na sociedade e preciso agora também gerar mudanças na sociedade, porque espiritualidade é isso. Lembra que o nosso tema é: a sua religião pode atrapalhar você de viver a verdadeira espiritualidade? Porque a religião te enfia para dentro da igreja dia e noite, ao passo que você esquece até da sua família. Você precisa ter tempo para fazer um churrasquinho no final de semana com a sua família. Se você ficar sábado comigo o dia inteiro dentro da igreja, você não vai ter tempo para a sua família. E olha que eu não estou falando contra a religião, contra a igreja. Quem me conhece sabe que eu sou profundamente espiritual, sou profundamente religioso e sou altamente responsável e conectado com a minha igreja e os trabalhos sociais religiosos. O que eu estou te dizendo é que você precisa fazer mudanças profundas para que você se conecte com a sua família, se conecte com o seu trabalho, se conecte com a sociedade, se conecte com a sua igreja de forma leve e alinhada. É gerar resultados de alta performance, é ser o melhor profissional na sua área, é ser o melhor professor na sua escola, é ser o melhor profissional na sua indústria, sem perder a conexão com aquilo que de fato é importante, que é a espiritualidade, que é a sua família, que é o seu coração. Então, a minha ideia quando gerei o canal, o meu trabalho diário, todos os conteúdos que eu gero diariamente, tem um foco. É te ensinar a ser uma pessoa altamente produtiva, sem perder a conexão com a sua espiritualidade. Está entendendo que o primeiro passo simples que você precisa fazer é parar, respirar, fazer um diagnóstico. E um terceiro passo simples que você precisa ter ou fazer para conseguir fazer essa mudança profunda é fazer de fato o que gera resultado. Para de gastar tempo com aquilo que não faz sentido. Para de gastar tempo com aquilo que não vai gerar para você profundos resultados. Faça somente aquilo que vai gerar resultados em sua vida, no que você planejou, programou, como missão, como propósito, como objetivo de vida. Está entendendo? Coloca para mim se você está entendendo o que eu estou dizendo. Coloca aí nos comentários, tanto aí no YouTube quanto no Instagram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Coloca um joinha aí. Coloca. Coloca um joinha se você está entendendo. Se o que eu estou falando faz sentido para você. Faz, porque a minha vida era assim, confusa, sem um norte, sem objetivo, sem propósito. É por isso que no dia de hoje, no nosso encontro, né? Café com Damon. Meu café até acabou. Eu tenho que trazer 2 xícaras. Na verdade, essa xícara aqui é menorzinha. Eu gosto da outra branca que eu utilizo com mais frequência, né? Não é uma xícara, é uma tigela de café. Olha, faz sentido para o Daniel, faz sentido para o Johnny. Eu acho que faz sentido para todo mundo, pessoal, porque a nossa vida é assim. Eu tenho alguns amigos, eu ligo para eles de vez em quando, né, para matar a saudade. Eu digo assim: como é que está? Né? Como é que você está? A resposta é sempre a mesma: estou na correria. Parece que a vida de todo mundo é na correria. Para de correr, gente. Para de correr. Temos que andar.
andar em rumo aos propósitos, às nossas missões, aos nossos objetivos. Nós não podemos viver na correria, nós temos que andar tranquilamente, suavemente, de forma saudável. Então, assim, ó, desconecte-se dos conceitos da religião. Conecte-se com os conceitos da espiritualidade. Porque a religião diz assim, ó, vem para a minha igreja. Tem religiões, slogans que é assim, ó, vem para a minha igreja porque vai mudar a sua vida. Não. Igreja não muda a vida de ninguém. Vou dizer novamente para você não me entender errado. A igreja é importante. A religião é importante. Eu tenho a minha religião. Eu tenho a minha igreja. Se você me conhece, sabe que religiosamente, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, eu estou no culto de oração na quarta. Eu estou na escola bíblica dominical no domingo de manhã. Eu estou no culto à noite na minha igreja. Semanalmente. Faça chuva, faça sol. Mas eu não estou conectado nos princípios da religião. Eu estou conectado nos princípios da espiritualidade. É por isso que eu consigo viver a minha vida tendo resultados altamente produtivos, sem perder a conexão com aquilo que é importante, a minha família, o meu bem-estar, a minha vida espiritual, o meu bem-estar emocional, e ainda produzo melhoras na vida daqueles que estão ao meu redor. Porque é diferente religião para espiritualidade. É diferente você viver uma vida pautada em princípios imutáveis e viver uma vida pautada nos conceitos dogmáticos da religião. Preste atenção no que eu vou te falar. Já há mais de uma semana eu abri uma série nova no Instagram. Princípios Imutáveis. É uma série Princípios Imutáveis. E todo dia de manhã eu posto um princípio imutável. Se você tem perdido, vai lá, restaura, resgata lá no Instagram, no YouTube, a série Princípios Imutáveis. Quando é que eu gravo esta série? Todo dia, de madrugada. 5h10 da manhã eu estou de pé. Eu abro a minha Bíblia, faço a minha meditação, faço a minha oração. Eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro pela minha vida, eu oro pelos meus amigos que estão passando por problemas. Faço a minha meditação, falo, Damon, o que você vai encarar hoje? Eu já sei o que eu vou encarar, porque a minha vida é altamente organizada. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer durante a semana inteira. Eu já oro para aqueles problemas que eu já sei que vai acontecer. Aí eu termino a minha oração, minha meditação, eu abro o celular, conecto no Instagram, é ao vivo. Eu conecto no meu Instagram, já gravo um Reels falando sobre os princípios imutáveis. E ali eu trago exatamente o que todo ser humano precisa ter para ter a sua vida de alta produtividade, sem se desconectar com a espiritualidade. Porque é isso que a gente precisa. Preste atenção no que eu vou te falar. Você deve conhecer pessoas altamente produtivas que atingiram o ápice da sua profissão, são os melhores profissionais na sua área, possuem salários excelentes. Aí você olha para a vida do cidadão, a família está destruída, os filhos não o respeitam, não tem conexão nenhuma conexão saudável com a sociedade, não produz melhora na vida de ninguém. Parou para pensar nisso? Agora olha para o outro lado. As pessoas altamente engajadas com a espiritualidade. São pessoas que têm comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, mas às vezes não têm rendimento. Não são pessoas de alta performance, altamente produtivas. Por que não pode ser? Por que as pessoas não podem ter uma profissão legal, um salário legal, uma vida tranquila, paz de espírito, tempo para jogar um xadrez, um salário legal e ter conexão com Deus, conexão com a igreja, conexão com o próximo? Por que não pode ter os dois? Porque ou é um ou é outro. Está errado. Porque a Bíblia, os princípios imutáveis criados lá na origem, lembra que eu falei que independente da religião, da crença que você tem, você foi criado por um ser superior.
e esse ser superior colocou no seu coração a centelha dos princípios imutáveis, então esses princípios imutáveis é que vai nortear a sua vida, vai conduzi-lo a ter altos rendimentos produtivos. Quando eu falo rendimento, não é financeiro, não. É alta performance. E ainda assim, não se desconectar daquilo que é importante. Da sua família, das pessoas que te cercam, da amizade, da espiritualidade. Então, fique conectado comigo no Instagram. Veja ali os réus que eu estou colocando. Todo dia de manhã eu coloco ali uma dica para que você tenha uma vida melhor. Porque, como eu disse lá no início da nossa live de hoje, Café com Damon, eu disse para você, olha, fique conectado neste tema. E o tema é de alta relevância. A religião pode estar te atrapalhando a ser uma pessoa mais espiritual. Porque você acha que precisa ficar focado, bitolado em trabalhos religiosos. Ao passo que você esquece o que é mais importante, a meditação, a oração, é o trabalhar para o outro. Presta atenção, o apóstolo Paulo, certa vez escrevendo à igreja de Corinto, que tinha um problema lá. Aliás, a igreja de Corinto tinha um monte de problema, né? Tinha um pessoal lá que roubava antes de ter um contato direto com Deus. Aí ele fala assim, ó, quem roubava não roube mais. Antes trabalhe para ter com que suprir a necessidade sua e do próximo. Então entenda que até o apóstolo Paulo, até a Bíblia, mostra que você precisa ter produtividade e vida espiritual alinhada, conectada. Então não existe coerência em ser alguém que não produz ou alguém espiritual. Não há coerência, existe quando os dois estão conectados. Por que às vezes vive desconectado? É porque você não vive nos princípios da espiritualidade, você vive nos princípios da religiosidade, da dogmática, dos dogmas. E isso é altamente corrosivo, isso é altamente ruim para a sua vida. Vamos lá, vamos andando aqui para o final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Não. No YouTube. Também não. Se você tiver alguma pergunta, manda para mim. Tá em tempo ainda, tá bom? Tá em tempo ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Algumas pessoas às vezes entendem que é difícil viver a espiritualidade e ainda assim ser altamente produtivo. Não é que é difícil. Não é difícil. Você precisa tomar a decisão de virar a chave. Porque o que faz uma pessoa ser altamente produtiva e não se desconectar da espiritualidade? É fazer o que precisa ser feito. É fazer da forma certa. Porque o grande problema é que as pessoas ou fazem demais e fazem demais o errado, ou fazem de menos o certo. Então, o grande segredo é você fazer o necessário da forma certa. Então, para que você seja altamente produtivo, tenha resultados, trabalhe no que é correto, da forma correta, produza o que precisa produzir e ainda assim manter a sua conexão espiritual, você precisa botar tudo o que você precisa fazer na balança e dedicar o tempo necessário para cada um desses itens. Então, assim, ó, como que eu faço para ter alta performance e ainda assim manter a minha conexão com Deus, minha espiritualidade, fazer minhas leituras bíblicas? Domingo que vem eu vou pregar na minha igreja. Domingo que vem eu vou trazer a mensagem. Aí você fala assim, mas como que você vai conseguir preparar a mensagem? Como? Eu vou dedicar tempo necessário para este papel de pregador do evangelho, que também sou. Eu preciso então delimitar quais são os meus papéis. Uma vez delimitando os meus papéis, eu vou separar o tempo necessário para cada um destes papéis.
nessa semana em especial, eu tenho o papel de pregador do Evangelho. Então eu vou separar o tempo necessário para preparar a mensagem a ser pregada. E esse tempo, faça chuva, faça sol, eu vou gastar para isso. Então entenda que eu estou dedicando tempo para aquilo que é importante, porque precisa ser feito. Uma pessoa sem gestão espiritual, sem organização, ele vai deixar tudo para a última hora e vai fazer aquela mensagem cebosa, porque ele gastou tempo com um monte de coisa, mas não dedicou, não investiu. Gastar tempo é diferente de investir tempo. Gastar tempo é fazer um monte de coisa que não precisa fazer. Aí você come o tempo daquilo que você deveria investir. Investir é colocar aquilo para ter resultado. Então você precisa, de fato, compreender que esse tempo precisa ser dedicado para aquilo que é importante e que vai gerar resultado. Uma vez eu fazendo isso, eu consigo ser altamente produtivo e ter a minha conexão com o divino. A última pergunta para a gente encerrar. Quais as características de uma pessoa religiosa e de uma pessoa espiritual? Tá, vamos lá, rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando. Características de uma pessoa religiosa. Ele se acha melhor do que todo mundo, ele vive enfiado dentro da igreja ou nas atividades religiosas, não espirituais, religiosas. Ele acha que todo mundo precisa ser igual a ele. Ele é alguém que, junto do episódio que eu falei sobre a mulher adulta e Jesus, ele é aquele que é o primeiro que pega a pedra para tirar. Ele acha que se ele produzir ou ele for altamente produtivo ou ter dinheiro, ele está errado porque a religião fala que você tem que ser pobre. Essas são as características de um religioso. Alguém espiritual. Ele se vê como todos os outros, pecador, ruim, precisando de evolução. Ele investe tempo na igreja, mas ele investe tempo na família, no lazer, na vida do outro, para fazer a vida do outro melhor. Ele é alguém que não se vê melhor do que os outros, porque ele não é melhor do que os outros, ele precisa da graça de Deus da mesma forma que os outros. Ele investe tempo na igreja, mas ele investe tempo na vida social, porque o evangelho não é dentro da igreja, o evangelho é dentro da igreja e fora. Está entendendo as características? Alguém espiritual é alguém que vive a sua vida ganhando dinheiro ou não. Se ele não ganha dinheiro, ele vai ajudar o próximo. Se ele ganha dinheiro, ele vai ajudar ainda mais. Essas são as características de alguém espiritual. A grande diferença da religião para a espiritualidade é porque a religião vive pautada nos princípios da religião, criadas pelo homem. Os princípios da espiritualidade vive a sua vida pautada em princípios imutáveis gerados pelo Criador. Se você quer entender quais são os princípios imutáveis, volta lá no meu Instagram e olha todos os reels que estão gravados ali na timeline do meu Instagram, tá bom? Gente, vamos encerrando por aqui. Café com Damon, todas as terças-feiras, de fato, ó, tem café, só que acabou. Todas as terças-feiras, 20 horas de Brasília, nós estaremos conectados nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Se você gostou, dá um like, manda esse vídeo para um monte de gente, manda o canal também para um monte de gente. Fala, olha, toda terça-feira tem encontro. Todo dia tem post, tem vídeo, tem stories, porque a minha ideia e a minha missão é fazer a sua vida melhor. Ser alguém que eu vou poder ensinar a ser altamente produtivo, sem perder a conexão com aquilo que é o mais importante, que é a sua espiritualidade, tá bom? Deus abençoe, até mais, até terça-feira, e a gente vai se vendo e conversando por aí. Deus abençoe.